Olá, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, em nome do Senhor Jesus. Preste atenção, eu gostaria de falar com você hoje sobre visão. Eu gostaria de falar sobre visão, mas não a visão que nós temos, que é a visão humana, a visão carnal. Eu gostaria de falar sobre a visão de Deus. A grande diferença que existe entre os que têm a visão de Deus e os que não têm. Existe uma grande diferença entre aquelas pessoas que possuem uma visão privilegiada, que é a visão de Deus, e aqueles que têm a sua visão amarrada, a visão pautada apenas nas coisas físicas, nas coisas palpáveis, nas coisas que nós podemos tocar. Ter a visão de Deus, significa que o homem ou a mulher que o tem são pessoas de fé, são pessoas que não se escoram apenas no que tem e no que vem, mas naquilo que Deus pode fazer e que quer fazer. Mediante a esse tema, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Por favor, quem tem a sua Bíblia, abra no livro de Números, capítulo 13. O livro de Números é o quarto livro da Bíblia no Antigo Testamento. Em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números capítulo 13. Para você que não tem a Bíblia, a gente vai estar passando aí na tela e você acompanha com a gente. Diz assim, Números 13, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã. Preste atenção no que eu vou falar agora. Preste atenção no que eu vou falar agora. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Preste atenção. Deus aqui pediu para que Moisés enviasse para a terra que ele tinha prometido que ia dar a eles espias, para que eles vissem como é a terra. Mas Deus não enviou ou não mandou Moisés enviar espias para aquela terra, não enviou para que eles ficassem com medo, não enviou para que eles ficassem duvidosos, não enviou para que eles soubessem quais seriam os problemas que eles iam enfrentar ali para tomar posse daquela terra. Deus mandou que Moisés enviasse espias lá para saberem o quão grande era o que Deus queria dar a eles. Tanto é que diz a Bíblia que era uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Deus não mandou eles irem espiar para ficar com medo, para ver qual que eram os problemas que eles iam enfrentar. Pelo contrário, Deus os enviou para ver o tamanho da bênção que eles queriam dar a ele, que Deus queria dar a eles. Mas infelizmente, uma visão amarrada faz com que o ser humano, ao invés de ver as coisas grandiosas que Deus quer fazer, eles só conseguem evidenciar os problemas e as dificuldades que eles vão enfrentar para tomar posse dessa bênção. E esse é o maior problema do ser humano que não tem visão. Ele não consegue enxergar uma oportunidade de ser abençoado.
ele não consegue enxergar uma oportunidade de ser bem-sucedido, de dar a volta por cima diante das lutas e das dificuldades. Só consegue enxergar problemas, só consegue enxergar coisas negativas, até porque aqueles que têm a visão de Deus, não importa qual seja o problema, não importa qual seja a dificuldade, ele sempre procura encontrar o lado positivo da situação. Aqueles que não têm a visão de Deus, eles sempre encontram o lado negativo. Eles sempre encontram o lado negativo. Aquele povo, aqueles espias que foram olhar a terra, eles viram coisas grandiosas naquela terra. Eles viram coisas extraordinárias. Eles viram que aquela terra manava mesmo leite e mel. Eles viram que era uma terra fértil, a terra que o próprio Deus prometeu que ia dar a eles. Eles viram que o fruto era puro. Eles viram que ali havia árvores frutíferas de todas as espécies. Mas também viram e evidenciaram ainda mais as dificuldades que eles encontrariam ali. Eles viram as coisas boas, eles viram os benefícios que eles teriam caso tomassem posse da terra, mas eles preferiram evidenciar mais as dificuldades que eles encontrariam para tomar posse dela. Porque veja bem, meu amigo, entenda bem, minha amiga, tudo o que Deus quer nos dar e que é grande, de grande magnitude, assim como era a terra de Canaã, que Ele prometeu aos filhos de Israel, tudo o que é grande e que vem de Deus, vem através de muita luta, vem através de muita batalha, vem através de muita dificuldade, mas só consegue alcançar essas coisas grandes, só consegue tomar posse da terra prometida de Canaã aqueles que lutam, e aqueles que, mesmo sabendo que existem dificuldades, eles procuram enxergar o lado positivo da situação. Eles não querem ver o lado negativo. Eles até sabem que o lado negativo existe, mas eles evidenciam o lado positivo. É o que diz a Bíblia. Está escrito isso em primeiro livro de João, 1 João, no Novo Testamento. No capítulo 4, versículo 4, diz assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você já venceu ele. Porque quem venceu por você foi o Senhor Jesus, aquele a quem você serve, aquele a quem te prometeu vida eterna. Você já venceu todas essas dificuldades, desde que você deposite a sua fé e a sua visão em Deus. Mas preste atenção para a gente não sair da mensagem. Aqui eles conseguiram ver o tamanho da magnitude daquela terra. O próprio Moisés falou para eles assim: vai lá, espia a terra, vê se a terra é grande, se a terra é pequena, vê se o povo que habita lá é fraco ou é forte, vê se o povo habita em arraiais ou se eles habitam em fortalezas, vê se existe árvore frutífera. E se esforça, traz o fruto da árvore para que nós possamos ver como que é. E aqueles 12 espias foram e fizeram isso. Trouxeram cachos de uva, trouxeram romãs, trouxeram figos e se apresentaram diante da congregação dos hebreus e levaram consigo todos os frutos
para que aquele povo visse que era verdadeiramente uma terra fértil. Vamos ler isso na Bíblia. Vamos ler isso na Bíblia. Pula aí para o versículo 27. No mesmo capítulo 13 de Números, só que no versículo 27, diz assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Olha aí, ó. Eles foram lá, confirmaram que a terra mana mesmo leite e mel, e trouxeram do fruto para que o povo visse. Trouxeram ali uma prova de que aquilo que Deus prometeu verdadeiramente era verdade, que era uma terra boa, que manava leite e mel, uma terra frutífera, que é o que Deus promete para mim e para você. Deus não te prometeu uma vida infrutífera. Deus prometeu para você uma vida próspera, frutífera. Mas desde que você encare todas as lutas que vierem até você, que você não encontre dificuldade, desculpe em tudo que você for fazer. Olha só o que esse povo fez. Mas lembrando que não foram todos os 12 que vieram com pensamentos negativos, foram apenas 10, preste atenção. Olha a continuação do que esses 10 espias falaram para Moisés, Arão e a congregação. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos filhos de Anak. Quem são os filhos de Anak? Os filhos de Anak naquele tempo eram gigantes, eram filhos de gigantes, eram homens de grande estatura, ou seja, aquele povo olhou para os frutos, olhou para a terra, viu que era boa, viu que era bacana morar ali, mas quando esses 10 espias viram os adversários que eles teriam que enfrentar, eles desistiram. Falou: o quê? Vou nada enfrentar esses gigantes aí. Cidades fortificadas, eles moram em fortalezas. Imagina como deve ser esse povo nas guerras que eles enfrentam. Devem ser peritos em guerras, em batalhas. Nós não poderemos contra eles. Eles mesmos disseram: nós não poderemos contra eles, não dá para a gente, isso não é para nós. E essa é a visão daquele que não tem a visão de Deus. Essa é a visão daquele que não é pautado pela visão de Deus, que não teve o encontro com Deus, com o Senhor Jesus. Porque aquele que tem a visão de Deus não enxerga dessa maneira. Aquele que tem a visão de Deus não enxerga dessa maneira, porque quando ela tem um encontro com Deus, ela consegue enxergar a verdade. Ainda que encontre dificuldades para alcançar os objetivos, mas ela sabe que é possível, porque o Deus que ela serve é grande. O Deus que ela serve é poderoso, não é fraco. Não é fraco. O seu Deus não é fraco, o seu Deus é grande. O seu Deus é poderoso. Imagina, Ele mesmo falou que ia te dar e mandou você ir olhar. Vai lá e olha o que eu vou te dar. Vai lá e dá, para você ter ideia daquilo que é o que eu vou te dar. E ao invés de você voltar com fé, voltar alegre, sabendo que aquilo que Deus quer te dar é grande, você volta chorando, volta triste, volta cabisbaixo porque encontrou uma dificuldade. É a mesma coisa você que vai procurar um emprego, você é filho de Deus, você é servo de Deus. Você entra para fazer entrevista, aí você entra na sala, tem ali várias pessoas, aí você, a primeira coisa que você fala: puxa, são muitos candidatos, com certeza
eu não vou vencer, com certeza eu não vou ser contratado. É claro que não vai, você já está cantando a derrota. Você nem chegou, nem passou pela entrevista, pela avaliação, já está falando que não vai conseguir. Claro que não vai. Claro que não vai. Não vai mesmo. Não importa, meu amigo, que se tem 10 candidatos, 20 candidatos, você é filho de Deus. Você vai chegar lá, você vai falar, você só tem uma vaga, essa vaga é minha. Você tem que ter essa fé. Se só tem uma vaga, essa vaga é minha, porque eu sou filho de Deus. A sua fé tem que ser essa. Aí você entra naquela sala, e aí o entrevistador pergunta quem tem o ensino médio, quem tem faculdade, quem tem isso, quem tem aquilo. Lá você não tem o ensino médio, não tem nem o primeiro colegial. Aí levanta uma pessoa e fala, eu tenho faculdade disso, eu tenho faculdade daquilo. Aí você vê 4, 5 pessoas que têm faculdade, que é pós-graduada, que é doutorada, e você fala, ah, não é para mim, porque eu nem tenho a primeira série, porque eu nem tenho, quer dizer, eu nem tenho o primeiro colegial. E os meus adversários nessa entrevista já são graduados. Você não vai, meu amigo, desse jeito. Não vai desse jeito. Não é essa a visão que Deus quer que você tenha. Se você quer conquistar coisas grandes, não é dessa maneira que você tem que enxergar a situação. Não é dessa forma que você tem que enxergar a situação. Não é assim que Deus quer que você veja. Olha só o que é ter a visão de Deus. Olha o que é ter a visão de Deus. Eu quero que você leia com muita atenção o que esse homem fala. Eu quero que você leia com atenção, porque daqueles 12 que foram espiar a terra prometida, só 2 voltaram com boas notícias. Só 2 voltaram com fé. Eles viram a mesma coisa que os outros 10. Eles viram os filhos de Anak. Eles viram os guerreiros, eles viram as cidades fortificadas, eles viram tudo. Só que eles preferiram enxergar o lado positivo da situação, porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Essa é a diferença daqueles que têm a visão de Deus. Essa é a diferença daqueles que tiveram um encontro com Deus. No mesmo capítulo 13, no versículo 30, diz assim, preste bastante atenção. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Ele calou a boca de todos os 10 e do povo que já estava começando a reclamar pelas circunstâncias do que eles haveriam de enfrentar. Ele fez todo mundo calar a boca, falou, a minha vez de falar, silêncio, silêncio. Chega, vocês já reclamaram demais. Chega, vocês já murmuraram muito. Já encontraram muito defeito naquilo que Deus prometeu para a gente. Já encontraram muito empecilho naquilo que Deus falou que ia te dar, naquilo que Deus prometeu que ia nos dar. Deixa eu falar agora. E ele falou assim, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela, contra todas as dificuldades, contra os gigantes, contra as cidades fortificadas e contra qualquer exército que se levantar. Seja Amalequita, seja Eteu, seja Jebuseu, seja Amorreu, seja a desgraça que for que se levantar contra você, você tem que parar de chorar, você tem que parar de encontrar defeito, dificuldade, problema em tudo que você vê, senão você nunca vai ser ninguém, senão você nunca vai alcançar nada, senão, se você nasceu pobre, você vai morrer pobre desse jeito. Porque não é essa a vontade de Deus para você, não é essa a visão que Deus quer que você tenha. Para de olhar com dificuldade tudo que você vê, todos os obstáculos que você vê, ao invés de você ultrapassá-los, vencê-los, você encontra uma desculpa, assim você não vai ser ninguém na vida.
Assim você nunca vai alcançar a terra prometida que Ele prometeu que ia te dar. Lembra que eu te falei para você no versículo 1? Dá ênfase, dá atenção na palavra hei de dar aos filhos de Israel. Deus não falou para eles ir observar a terra que poderia ser deles ou que talvez seria deles. Ele disse: vai observar a terra que eu hei de dar a vocês. Eu prometi, eu vou dar para vocês essa terra. E a mesma coisa que Deus fala para você nessa noite. Poxa, eu te falei que eu vou te dar, cara, eu te prometi. Eu falei que eu sou contigo. E por que você continua duvidando? Por que você continua choramingando, lamentando, encontrando defeito em tudo, dificuldade em tudo? Para com isso, rapaz. Para com isso, moça. Para com isso, meu senhor, minha senhora. Chega de dar uma de coitado, de dar uma de coitada. Assim Deus não vai te honrar. Você quer ver uma coisa? A mulher do fluxo de sangue, ela passou, se eu não me engano, 12 anos gastando todo o dinheiro dela para ser curada. Que estava com o fluxo de sangue há 12 anos. Gastou tudo, passou em médicos, passou em tudo. Mas ela só foi curada quando ela avistou o Senhor Jesus. Quando ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Quando ela tocou na roupa do Senhor Jesus. Ou seja, ela abriu a visão dela e foi curada. Quando ela viu o Senhor Jesus, ela falou: chegou a minha hora, chegou a minha vez. E ela foi curada. A mesma coisa com o cego que era mendigo. Olha só, preste atenção. Aquele cego, ele era mendigo. Mas ele era mendigo porque era cego. Ele só era mendigo porque era cego. Porque se ele não fosse cego, ele conseguiria trabalhar e ter dinheiro. Ele não era cego porque era mendigo. Ele era mendigo porque era cego. E depois que Deus abriu a visão dele, o Senhor Jesus abriu a visão dele, curou ele da cegueira, ele passou a arrebentar. Ele passou a trabalhar e passou a conquistar. É o que você tem que fazer, meu amigo. Você tem que pedir para que Deus abra a sua visão, porque se você continua reclamando, murmurando, encontrando dificuldade em tudo que você vai fazer, é porque você está com a visão fechada. A sua visão espiritual está fechada. Você tem que parar de enxergar dessa maneira, encontrando dificuldade, encontrando problema, e passar a encontrar soluções, e passar a encontrar oportunidades de vitória. Só assim Deus vai te honrar. Só assim Deus vai te entregar a terra prometida. Para você ter uma ideia, para finalizar a mensagem, de todo aquele povo que rodeou 40 anos o deserto, só Josué, Caleb e a descendência dos dois herdaram a terra prometida. Mas por quê? Porque eles não encontraram dificuldade naquilo que Deus apresentou para eles. Eles não começaram a reclamar diante daquilo que Deus apresentou para eles. Eles viram o lado positivo da situação. Eles encontraram ali oportunidade para vencer. Eles não olharam para o obstáculo, eles olharam para o Deus que eles serviam. Eles só olharam para o Deus que eles serviam. E por isso só eles alcançaram a terra prometida. E é o que acontece hoje ainda, meu amigo e minha amiga. Só alcança a terra prometida aqueles que olham com a visão que Deus dá para a situação. Só alcançam a terra prometida aqueles que olham com a visão de Deus
seja qual for a situação. Se você tem olhado com os olhos carnais e encontrando dificuldade, pode parar com isso agora. Pode parar nesse exato momento a enxergar dessa maneira, porque não é dessa maneira que Deus quer que você veja situações. Deus quer que você creia, assim como Josué e Caleb creu. Tinha gigantes, meu Deus é maior. Tinha cidade fortificada, mas meu Deus é mais forte. É assim que você tem que ver. É assim que você tem que ver. Pois só assim você vai alcançar a vitória. Só assim. Eu tenho certeza. Se você mudar a sua maneira de enxergar a situação, as suas vitórias vão mudar também. Serão grandes vitórias. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Receba essa palavra e guarda ela no seu coração. Faça valer a pena a sua fé e peça todos os dias para Deus uma visão privilegiada, a visão de Deus, porque só assim você vai alcançar a terra prometida, em nome do Senhor Jesus.